Fala pessoal, minha gente, essa é uma questão que é muito bacana e que a gente tem que ter um certo cuidado com ela, porque é uma questão que pergunta algo que acaba confundindo muitas vezes alguns estudantes, que é quanto foi o desvio sofrido pelo raio de luz depois que entra nesse hemisfério que a imagem está mostrando para você aí, ok? Então você leu a questão. A ideia da questão é que a luz ela vai entrar no hemisfério, ou seja, ela vai passar do ar para o hemisfério. A luz vai sair do meio menos refringente para o meio mais refringente, ok? Depois ela vai de novo sofrer refração, passando do hemisfério para o ar, saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, ok? Então, se você olhar com carinho na imagem, você vai ver dois pontos de incidência. Tem um ponto de incidência 1 aqui, olha, o I1, e nós temos um ponto de incidência 2, ok? Então, nós temos duas refrações, no caso do ar para o hemisfério, depois do hemisfério para o ar. E a pergunta é quanto é o desvio que a luz sofre em todo esse processo. Tranquilo, minha gente? Então, minha gente, vamos lá, vamos começar logo a entender o que foi que aconteceu aí na situação, ok? Então, o que aconteceu é que a luz, ela vinha na trajetória que está sendo mostrada. Se ela seguisse em linha reta, pessoal, ela faria exatamente isso aqui, não é? Mas lembre-se que ela só vai seguir em linha reta em meios homogêneos e transparentes, ok? No caso, como são dois meios, deixa de ser homogêneo e passa a ser heterogêneo. Então, isso que eu estou tracejando aí é a trajetória que a luz tinha antes de se desviar. Então, é a trajetória que a luz tinha antes de sofrer refração nesse primeiro momento, ok? Uma outra coisa bem importante que a gente já sabe é como tracejar uma reta normal. Perceba que aí, olha, o ponto de incidência é sobre um hemisfério, é sobre uma parte esférica do nosso hemisfério. Então, como a nossa parte aqui, como nossa região é esférica, a reta normal, para ser perpendicular a uma superfície esférica, a reta normal ela deve passar pelo centro de curvatura desse nosso hemisfério, ok? Então, olha, tracejando aí a reta normal para a gente poder entender o que é que vai acontecer essa normal aí na primeira situação, ok, gente? Por que na primeira situação? Porque a gente já sabe que vai ter outra refração. Só que essa outra refração é mais fácil da gente entender o que vai acontecer, porque perceba que a luz agora vai incidir perpendicular à superfície. Então, como ela incide perpendicular à superfície plana, perceba que a luz ela refrata sem sofrer desvio, beleza? Então, olha, a pergunta da questão é qual é o desvio sofrido pela luz. E observe que a luz só se desviou uma única vez. A trajetória real dela é essa que está mostrada aqui de vermelho, e ela acabou passando para essa outra trajetória que foi essa daqui, olha. Então isso quer dizer que ela se desviou, exatamente isso aqui que eu vou marcar, olha, de roxo. E isso aqui é exatamente o desvio angular. Percebeu? Por que isso é o desvio angular? Mais uma vez, porque essa trajetória pontilhada de vermelho é a trajetória que a luz tinha antes. Só que por que ela não tem mais? Porque ela se desviou. Ela passou para esta outra trajetória aqui, olha, exatamente porque sofreu um desvio ao sofrer refração. Então a pergunta da questão é quanto vale esse ângulo que está sendo mostrado aí, que é o desvio, ok? Então o que a gente precisa saber é quanto vale o desvio. Eu vou diminuir um pouquinho a poluição visual da imagem para que a gente possa aí determinar como é que vamos calcular esse desvio, ok, gente? Então, pessoal, olha, olhando agora para o raio incidente, que é o nosso raio aqui que eu estou marcando, olha, o nosso raio incidente, e olhando para o ponto de incidência, nós sabemos que o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, esse ângulo que está sendo marcado aqui, é o ângulo de incidência, ok? Olhando agora para o raio refratado, que é esse raio de luz que está aqui, olha. Esse raio de luz sofreu refração, a primeira refração. Olhando para o raio refratado e para a reta normal, nós temos que o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal é esse ângulo aqui, olha, que eu estou marcando de amarelo, é o ângulo de refração. Beleza, pessoal? E agora, como é que a gente vai fazer para determinar o valor do desvio, que é o que a questão quer, esse ângulo que está aqui em cima? Gente, observe que esse ponto de incidência, o ponto de incidência 1,
É um ponto que separa exatamente o ângulo de incidência e esses dois outros ângulos, que é o desvio e o ângulo de refração. Então, quer dizer que esses ângulos são o que nós chamamos de opostos pelo vértice. E aí, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, nós temos aqui, olha, esse ponto de incidência separando esses ângulos, e ângulos opostos pelo vértice são ângulos de mesma medida. Então, quer dizer que, olha, já resolvendo aí a questão, que o ângulo de incidência é igual ao desvio que a luz sofreu mais o ângulo de refração. Ok, gente? Então, o ângulo de incidência é igual ao desvio sofrido pela luz mais o ângulo de refração. Passando o ângulo de refração para o outro lado da igualdade, nós vamos ter que o ângulo de incidência menos o ângulo de refração é igual ao desvio que a luz sofre. E agora vem o detalhe. Para a gente calcular o desvio, que é o que a questão quer saber, eu preciso saber quanto é o ângulo de incidência e preciso saber quanto é o ângulo de refração. Observe que nós não temos nenhuma dessas duas informações, não é? Nenhuma dessas duas informações foi colocada para a gente. Então a gente vai ter que arrumar uma metodologia aí para determinar o valor desses dois ângulos e a partir disso, obviamente, responder a questão, ok? Então, para que você possa entender como a gente vai calcular o ângulo de incidência e o ângulo de refração, eu vou dar uma melhorada nessa imagem para que fique bem mais claro para você, ok, pessoal? Agora, ao olhar para a figura, pessoal, a gente tem que lembrar que a parte que estamos investigando, que é a óptica geométrica, a gente sempre tem que estar de olho na geometria do assunto. Então, a gente sempre tem que procurar alguma imagem que possibilite a gente a calcular aquilo que a gente quer. Então, lembre-se que queremos calcular o ângulo de incidência e o ângulo de refração. E aí, vamos olhar para a geometria da imagem para a gente ver se consegue resolver o cálculo de um desses dois ângulos. Então, olha, se a gente olhar com bastante carinho aqui para a geometria, nós observamos que nós temos aqui dentro, olha, um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, que eu vou separar aqui do lado de fora, nós temos algumas medidas interessantes que vão poder fazer a gente resolver o problema do cálculo de pelo menos um desses ângulos, né? Então, observe que essa medida aqui é exatamente o ângulo de refração, ok? Observem que a questão nos deu essa distância daqui para cá. A questão disse para a gente que essa distância daqui para cá, como mostra a imagem, vale R sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, olha, R sobre 2, tranquilo? E o detalhe é que essa distância daqui para cá, olha, deixa eu mostrar aqui, marcar de outra cor para você poder visualizar, essa distância daqui para cá, do centro até qualquer ponto do nosso hemisfério, é exatamente, olha, o raio do nosso hemisfério, entendeu? Então, essa medida que está aqui, olha, é exatamente o raio. Tranquilo, gente? A partir desse momento, nós temos duas medidas bem importantes. Quais? Nós temos o valor do cateto oposto e o valor da hipotenusa. E sabendo o valor do cateto oposto da hipotenusa, nós podemos facilmente calcular agora o seno do nosso ângulo de refração. Beleza, gente? Então, o seno do ângulo de refração, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Entendeu aí como é que a gente vai fazer, então, para calcular o ângulo de refração? Observando a geometria do assunto, não esqueça que estamos investigando a óptica geométrica. Então, substituindo, nós vamos ficar R sobre 2, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é R. E aí nós temos uma divisão de fração. A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Posso dizer que esse R está dividido por 1, né? E aí no final das contas, então fica aqui o seno do ângulo de refração. O seno do ângulo de refração vai ser igual a R sobre 2, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí nós vamos poder simplificar o R do numerador com o R do denominador. O seno do ângulo de refração, então, no caso, pessoal, vai ser igual a 1/2, e o ângulo cujo arco seno dele vale 1/2 é um ângulo de 30 graus. Então, observem que a gente acabou de resolver 50% do nosso problema, não é? Porque se a gente precisava para resolver o problema do ângulo de refração e do ângulo de incidência, o de refração a gente acabou de descobrir, só falta descobrir o ângulo de incidência. E como é que a gente vai fazer para descobrir o ângulo de incidência? Vou até voltar para cá. Como é que a gente vai fazer para descobrir o ângulo de incidência agora sabendo o valor do ângulo de refração? Gente, agora para a gente poder matar a questão, vamos finalmente resolver o problema usando
óptica. Vamos usar o que nós chamamos de lei de Snell, né? Porque a partir de agora nós temos o ângulo de refração e vamos descobrir o ângulo de incidência usando a lei de Snell, beleza? Então, olha, vamos fazer lá a substituição. Então, a lei de Snell diz que o seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do meio onde está o raio incidente. Não esqueça que o raio incidente, ó, ele está vindo do ar passando para o nosso hemisfério. Então, quer dizer que vamos usar aqui o índice de refração do ar. Beleza, gente? Vai ser igual ao seno do ângulo de refração, que a gente já descobriu quanto vale, né? O ângulo de refração vale, no caso, 30 graus, vezes o índice de refração do meio onde está o raio refratado. Observe que o raio refratado está dentro do nosso hemisfério. Por isso, vezes o índice de refração do hemisfério, beleza? E aí, substituindo, nós vamos ficar aqui o seno do ângulo de incidência vezes o índice de refração do ar, que é 1, é igual ao seno do ângulo de refração, que é o seno de 30 graus, vezes raiz de 2. O seno do ângulo de incidência vai ser igual a 1 sobre 2, que é o seno de 30 graus, vezes raiz de 2. E aí ficará que o seno do ângulo de incidência é igual a raiz de 2 sobre 2. E o ângulo cujo arco seno dele vale raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. Então acabamos de matar a questão, porque se acabamos de determinar o ângulo de incidência e já tínhamos o ângulo de refração, agora a gente tem como calcular o desvio que a luz sofreu, o desvio angular. Então o ângulo de incidência substituindo aqui, olha, que é 45 graus, menos o ângulo de refração, que é 30 graus. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para não ficar muito poluída a figura, tá? Vai ser igual ao desvio que a luz sofre quando sofreu refração da primeira vez, e obviamente que essa incrível conta vai ser igual a um desvio de 15 graus, ok, gente? Então, uma questão bem bacana, que ela envolveu basicamente aí geometria, não é? Óptica geométrica, obviamente, que tem geometria, e física óptica, usando a lei de Snell. É uma questão que a gente precisa desenhar para poder visualizar o que vai acontecer, ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado na resolução da questão. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.